Louvado seja o Senhor. Bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. Eu oro que a palavra possa alcançar a cada vida em nome de Jesus. Damos graças a Deus pela força que tem nos dado, pela saúde que tem nos dado e pela proteção e preservação que o Senhor tem nos dado. Eu oro até que eu te veja face a face, até mais do que isso. O Senhor te guardará. E o Senhor vai te guardar fiel e forte e protegido de toda a área, na comunidade, na pandemia, qualquer que seja, em nome de Jesus. Seja abençoado. Oramos juntos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por este privilégio de vir e sentar-se aos pés de Jesus, aprender e ouvir dele da grande revelação da sua palavra. Pedimos ao Senhor para que possa despertar-nos e abra a vista do entendimento e faça grandes coisas em nome de Jesus. Oramos para que o que nós aprendemos, o que ouvimos, possa fazer bem a cada vida em nome de Jesus. E possa nos ajudar a sermos pessoas que vão levar a palavra da vida para outras pessoas. Obrigado, porque sabemos que o Senhor respondeu. Em nome de Jesus oramos. E todos digam amém. Esta noite viemos para Marcos 13. Está falando acerca do fim dos tempos. Por causa da pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus Cristo, então verás que Jesus Cristo estava no templo e quando ele saiu do templo, mostraram a formosura do templo, a formosura do templo e perguntaram, depois de ter dito o que ele disse. Assim que vermos a passagem que iremos ver hoje, iremos falar acerca dos sinais do princípio e do fim. O fim do mundo está vindo. E o Senhor está nos dizendo acerca dos sinais do princípio do fim. Antes de irmos à exposição, explicação e aplicação, vamos para Marcos 13, versículo 1. Marcos 13, versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifícios. No versículo 2 ele diz: E respondendo Jesus disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 3, depois de ter dito isso, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo. Atualmente, o Monte das Oliveiras estava na parte este. Então, estando ali na Montanha das Oliveiras, então podia ver o templo em frente. Então, é por isso que em Mateus 24 que isto é a discussão de Monte das Oliveiras, porque estavam sentados na Montanha das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Então, Pedro, João e André, então perguntaram de uma forma particular. Então, são 4 dos 12 discípulos. E o que eles perguntaram? Veja o versículo 4. Nos diz que, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? Então, respondendo Jesus, a resposta de Jesus falou acerca de uma coisa imediata, falou acerca daquilo que havia de acontecer e também foi até o fim do mundo, porque atualmente faziam uma pergunta: quando é que o templo iria ser destruído? Estavam fazendo uma pergunta: quando é que será o fim? Quais serão os sinais na vinda do homem? Então começou a dizer no versículo 5, e Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. No versículo 6 nos diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 7, e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos
não vos perturbei, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E no versículo 8, que é o versículo conclusivo daquilo que nós estamos a aprender, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio de dor. Tudo o que aconteceu, falaram os profetas, as calamidades que viriam em todo lugar, rumores de guerras, rumores de guerra, e fome em todo lugar, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, toda pestilência e pandemia e problemas são princípios do fim. São princípios de dores. É por isso, nesta noite, que se nós olharmos para o nosso estudo bíblico, a mensagem o estudo é sinais do princípio do fim. Sinais do princípio do fim. Assim que vemos este capítulo, é um capítulo importante. É uma revelação de Cristo das consequências das coisas que concerniam as coisas que haviam de acontecer. Assim que lemos juntos, os discípulos estavam perguntando ao Senhor Jesus Cristo, estavam fascinados pelos factos, estavam fascinados do passado e do presente. No passado, viram o templo a ser construído. 46 anos a ser construído. E somos ditos, os historiadores dizem, que haviam lá pedras massivas juntadas para fazer decoração, e o ouro também estava lá. E depois eles ficaram perplexos. Como é que isso seria possível para ser destruído? Então, trouxeram a Jesus Cristo esta pergunta. A profecia diz isso tudo. Veja o versículo, capítulo 13, a profecia está lá, a destruição do templo. Não só apenas isso, fala acerca da dispersão dos filhos de Israel. E também fala do tempo dos gentios. Quer dizer o quê? O tempo em que os gentios terão poder, dominação, opressão sobre os filhos de Israel. Quando as forças estrangeiras terão domínio sobre Israel. Então, fala-se também a reunião dos filhos de Israel sobre o arrebatamento da igreja antes de grande tribulação. O povo de Deus será tomado e depois virá a grande tribulação. E depois fala acerca do tempo em que quando a grande tribulação vier, esse evento, quando acontecer a grande tribulação, então ele também fala acerca da segunda vinda de Cristo para vir estabelecer o seu reino milenar. Depois disso, a renovação de toda a terra, novo céu, nova terra serão estabelecidos. Então, estabelecer o reino eterno. Então, tudo está em Marcos 13. No todo o capítulo 13, qual será a responsabilidade assim que nós esperamos, assim que escutamos e permanecemos na palavra até que ele venha? Nós estamos a falar acerca dos sinais do princípio do fim. 3 coisas iremos considerar. Número 1, antecedente chocante da demanda dos discípulos. Sabe o que eles demandaram? É porque foram ditos antes, eu te disse agora. E foi um choque para eles. Estavam chocados. Aquilo que havia de acontecer, como é que havia de acontecer? Quando é que havia de acontecer? Quando o reino não podia chegar imediatamente. Por causa disso, perguntaram. Ponto número 2 agora. A batalha grave contra a decepção danável. É uma batalha grave. Haverá decepção. Jesus Cristo disse, olhai por vós, cuidai, porque os enganadores virão. E essa decepção será terrível, será destrutível, será devastante, irá destruir muitas pessoas. E muitas vidas vão se perder. E esta batalha será grave. Então, oro para que a chamada de atenção que o Senhor está nos dando, possamos nos apegar nela em nome de Jesus.
ponto número 3, o início grave com destruição devastante. O início grave com destruição devastante. Voltamos para o ponto número 1 agora. No ponto número 1 diz: antecedente chocante da demanda dos discípulos. É o que veio antes. A pergunta foi feita. Marcos 13, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Irás ver aquilo que antecedeu e verás a demanda, verás a pergunta que estavam fazendo. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Como era esplêndido, como era bonito, como era bonito estes edifícios, este templo, estas pedras. Que tipo de pedra? As medidas, o peso, como é que eles juntaram tudo, mestre? Olha que tipo de pedras, que tipo de edifícios que nós temos. E respondendo Jesus disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Então, ouviam todos os discípulos, então, mas um perguntou, e respondendo Jesus, eles ouviam todos os discípulos, e ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É algo profético, ainda não tinha acontecido naquela altura, e Jesus Cristo, ele disse: sim, o edifício está lá, sim, a construção está lá, então parece ser indestrutível, mas estas todas construções, ele confirmou que eram grandes, eram bonitos, mas ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não podiam imaginar como é que isso havia de acontecer. Porque, para te dar uma prévia visão, então, antes de Cristo, anos 70, então é quando Jesus Cristo estava a falar com ele. Nos anos 31, antes de Cristo, então, 40 anos depois, 70 anos depois, 40 anos depois, quando o imperador Titus veio e destruiu todo o templo e colocou fogo e todo o ouro derreteu, então destruiu todas aquelas pedras, derribou para baixo. Exatamente aquilo que Cristo falou e aconteceu. Então, agora, todas essas coisas que ele disse que ainda tinham que acontecer, acontecerão. Não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no versículo 3, e assentou-se no Monte das Oliveiras, de frente do templo, o templo que estava a falar dele. Este era o templo magnífico. Nenhuma pedra ficará. Tudo vai ser destruído. Pedro e Tiago e João e André. Então, nota isto, que quando você lê a lista dos apóstolos e a lista dos discípulos, então você pode ler essa lista em Mateus, em Lucas e Atos dos Apóstolos, em todos esses capítulos que se mencionam os apóstolos. Estes 4 nomes vêm em primeiro lugar: Pedro, Tiago, João e André. Então, vai também para outro lugar. Estão os discípulos, estão os apóstolos. Os teólogos dizem que é o secular. Então, a mesma pergunta que é feita. Então, Pedro, Tiago e João e André fizeram essa pergunta. Versículo 4. Diz-nos: quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? Então, é um encontro do século. Toda a revelação que Jesus Cristo falou com os discípulos, os fariseus não estavam lá. Então eles disseram: diga-nos quando é que isso vai acontecer e quando é que serão os sinais, quando é que isso vai se cumprir.
Assim que você olha para tudo isso, verás tudo o que estava a se perguntar, quando é que isto vai acontecer? Algumas coisas que Jesus Cristo falou, então veio como um choque aos discípulos, quando ele prediz acerca da morte de Cristo. Era uma coisa chocante, era uma coisa que não esperavam, porque pensavam que o reino viria imediatamente. É por isso que João e Tiago disseram, nós estamos pedindo alguma coisa, para que um sente do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo no seu reino. Pensavam que o reino era uma coisa imediata. Então, quando ele falou acerca da morte, quando falou acerca da sepultura e quando falou acerca da ressurreição, isto era uma coisa chocante. É por isso, depois de ressuscitar dos mortos, e ele apareceu para os seus discípulos, então, com muitos sinais. Então perguntaram, é desta vez que vai restaurar o reino para Israel? O reino era uma coisa imediata para eles. Não sabiam que milhares de anos ainda tinham que se percorrer antes que se estabelecesse o reino milenário e o estabelecimento do reino. Então, quando falou acerca da destruição do templo, ele falou acerca da destruição de um templo similar, indestrutível. Então, não sabiam que alguma coisa igual havia de acontecer. Então, falou acerca da desolação e dispersão dos filhos de Israel. Isso, inimigos haviam de vir, então iam lhes mandar embora e dispersariam-se em todo o mundo. Então, isto veio como um choque. Assim que estavam pensando nessas coisas, então é por isso que vieram a esta pergunta e disseram, quando é que isto vai acontecer? E quais serão os sinais? Então estavam a pensar acerca estavam a falar acerca do período que havia de durar até a segunda vinda. Quando é que isso havia de acontecer? O mundo, eles pensavam que o mundo havia de ser para sempre, para sempre, para sempre. Então, mas ele disse, no fim do mundo vai acontecer isto, vai acontecer isto. Então estavam perplexos. Isto, como é que vai acontecer? Pensávamos que o mundo seria para sempre. Todas essas coisas trouxeram confusão, trouxeram demandas. Por quê? É por isso que estavam a perguntar. Então, veja isto em Mateus 23, versículo 37. Mateus 36. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eu vim, primeira vez, vim para tirar o seu sofrimento, vim para te ajuntar, para te pôr debaixo das minhas asas, para que as águias e os animais ferozes não possam vir te devastar. Mas não quiseste, porque rejeitaram a preservação, a proteção do Messias, do Cristo. É por isso que ele está a dizer no versículo 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Eu quero que vocês olhem para isto, a linguagem de Jesus aí, quando chegou ao templo e viu o que estava a fazer, ele disse, fizeram a casa do meu pai covil dos ladrões. Então eram adamitas na rejeição de Cristo. Então guardavam as tradições. Por causa disso, não escolheu a palavra a casa do meu pai, não. Ele disse, a vossa casa será desolada. No versículo 39, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, eles haviam de o matar, não será isento disso, iriam o enterrar. Eles até haviam de colocar a pedra
no sepulcro. Mas ele diz que, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele disse, eu irei, eu sei que vocês vão me matar, eu sei que vou passar sobre tudo isto. Não é um tipo de morte que não era sabido por todo o poderoso Deus. Era sabido porque ele havia de morrer pelos pecados do mundo e havia de ressuscitar. E quando ressuscitasse, então se mostraria aos seus discípulos, lhes dar o poder e para que possam continuar com a igreja e estabelecer igrejas, e depois, no tempo que só o Deus conhece, voltaria. É por isso que ele diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta revelação era uma revelação chocante. Disse em Lucas 19, 41. Então, entenda, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos, este teu dia, o que a tua paz pertence. Então, está a falar acerca da cidade. E ele foi, eu li 40, era 41, agora 42, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então veio a eles como o príncipe da paz, ele veio a eles como quem havia de tirar dos seus tormentos, tirar-lhes do seu sofrimento, então para lhes trazer a paz do Evangelho. Mas eles não sabiam. Se você soubesse que estas coisas lhe pertencem, mas agora, no versículo 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te entreesterão de todas as bandas. Então, quando Jesus Cristo estava a falar, isto ainda era profecia, era uma revelação que nenhum deles pensava que havia de acontecer. No versículo 44 ele diz, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Falava acerca de espalhar os judeus, falava sobre o domínio dos gentios, estava a falar sobre a opressão, a destruição que viria no tempo dos gentios. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o templo da tua visitação. Por quê? Porque Deus queria que sofresse? Não. É porque, pois que não conheceste o tempo da tua salvação. São estas coisas que Jesus falou acerca delas que vieram como choque. No capítulo 21, versículo 5, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra. Era uma profecia naquela altura. Ainda não tinha acontecido. Então, levou 40 anos depois. Então, anos 70 antes de Cristo, quando isto aconteceu, que isto aconteceu e que não seja derribado. Que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribado. No versículo 7, e perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto tiver para acontecer? Mateus falou, Marcos falou, então agora é Lucas. Assim que eu te disse que isso veio como choque para eles, mas pensa sobre isso. Não conheciam o Velho Testamento, que isso havia de acontecer, por isso que lhes apanhou por choque. Quando era revelado no Velho Testamento, quando isto veio para eles, pareceu como choque.
Ezequiel 7, 21. Ezequiel 7, 21. E será entregue à mão dos estranhos por presa e aos ímpios da terra por despojo e o profanarão e desviarei deles o meu rosto. Então falava acerca da opressão que havia de vir sobre os filhos de Israel, como é que o povo de Israel havia de ser destruído, como é que havia de ser disperso. Então foram dados às pessoas e será entregue na mão dos estranhos por presa. Então, no versículo 22, e desviarei deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque rejeitaram o Messias, porque rejeitaram a paz de Deus. Por isso eu vou desviar deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele sequestradores, saqueadores e profanarão. Não é apenas Ezequiel que falou isso, e Daniel também fez a menção disso. 9, 26. Daniel 9, então esta é a profecia de Daniel. Então, isto é como 60 no Velho Testamento, como aquilo que parecia estranho para os discípulos, estava revelado que o Messias, Cristo, o Filho de Deus, havia de ser sacrificado e será cortado, não para si mesmo, não por causa da iniquidade. E o povo que viria iriam destruir a cidade. Sabe o que era? Uma repetição, era uma declaração daquilo que foi escrito, foi revelado no Velho Testamento, que o povo que havia de vir, as forças do anticristo, a força dos enganadores, viriam e destruiriam a cidade e destruiriam o santuário, quando Jesus Cristo falou sobre, vejam este templo, veja esta construção, nenhuma pedra sobre pedra ficará, será destruído. E no fim, e será, a desolação é determinada. Jesus disse, nação contra nação haveria de se levantar, haveria guerra e guerras. Veja o versículo 27. E firmará o concerto com muitos por uma semana. Então, outros 7 anos. Na metade da semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações verá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E isto que o Senhor estava revelando a eles. Então, se você ver também Miqueias, no Velho Testamento, Miqueias 3, versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Então, lemos em Ezequiel, em Miqueias, em Daniel, e Jesus Cristo enfatizou em Mateus, Marcos, Lucas, e veja para a revelação, então tudo está lá. Sião. E Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então, isto será como uma floresta. E é isto que o Senhor enfatizou. Ele falou, o templo será destruído, a cidade será destruída. Então, mencionou alguma coisa.
então mencionou um fim do mundo. O fim do mundo. E isto era uma coisa impensável. Por que mencionou o fim do mundo? Então veja Mateus 13, 39. Então veja as palavras que Jesus Cristo, que esta é uma coisa chocante. O inimigo que o semeou é o diabo. A cefa é o fim do mundo. E os cefeiros são os anjos. Assim no versículo 4, assim como o joio falava acerca do mundo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Deste mundo chegará o fim. No fim deste mundo, no versículo 49 do mesmo capítulo de Mateus, 49, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. 50 agora, diz assim no versículo 5, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque mencionou o fim do mundo, que era uma surpresa. Para eles era um choque. Por isso vieram para fazer uma pergunta sobre o fim. Então nos diz em capítulo 16, 28, 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, olha para isto, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muita coisa lhes chocou. Por causa do fim do mundo, ficaram chocados. Por causa da devastação, destruição do templo e das cidades e o espalhar dos filhos de Israel. Isso foi uma coisa chocante. E ele está a falar acerca a vinda do Filho do Homem no seu reino. Muito bem, assim que falamos sobre isso tudo, por isso é que eles fizeram uma pergunta. Então temos que saber que neste tempo, então pode parecer que está tudo bem, o sol está a nascer toda manhã, vamos para o nosso mercado, vamos trabalhar nos nossos negócios, tudo está a correr bem. Você sabe que este mundo chegará ao fim, você sabe que haverá uma devastação você sabia que aquele homem feroz virá e oprimirá todo mundo? E isso não pode vir a ti como um choque, assim como surpreendeu aos discípulos. Veja, 1 de Pedro 4, 7. 1 de Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Já não estavam chocados, então receberam a revelação do Espírito Santo e eles já passam isto para nós. E diz que quando Jesus Cristo falou acerca da destruição do templo, já se cumpriu, e acerca da dispersão dos filhos de Israel foi feito, e agora está a falar acerca do fim do mundo. Então ele tomou isso com o Espírito Santo, ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. E temos que fazer alguma coisa por causa disso. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. Agora vamos para ponto número 2. Fizeram pergunta e ele queria responder a pergunta. Quando é que essas coisas vão acontecer que estamos a falar? Quando é que será a destruição do templo? Quando é que será a vinda do Filho de Deus? Quando será o fim do mundo? Então aqui está a resposta. Então este é que é o ponto número 2. A batalha grave contra a decepção danável. Então Jesus respondeu, disse, ninguém vos engana, decepção virá. E Jesus disse, sim, o fim virá, sim, a destruição virá, sim, a devastação virá. O que parece indestruível será destruído, mas note. Então ninguém vos engana. Veja o versículo 6.
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, que é Jesus, e nunca perdeu isso. Esta é a personificação da revelação de Deus. Tudo quanto ele falou é verdade. Disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Tome nota disso. E porque muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Será uma coisa triste, uma decepção grave. Então, falou acerca de decepção. Como é que vamos notar isso? Se há alguma decepção, como é que vamos saber que isso é uma decepção? Não vou seguir isso. Então, veja Isaías 8:20. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Se as pessoas não vierem, não falarem, se as pessoas não pregarem, se as pessoas não profetizarem, se não falarem, se não profetizarem, se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há alva ou não há luz. Porque não há verdade neles. Então ele nos diz em Daniel 11:21. Daniel 11:21. Este é o futuro. E depois se levantará em seu lugar um homem vil. Então, este é no futuro. O nosso Deus, nosso Jesus, é o nosso Salvador. Jesus é o nosso provedor. Eles sabiam. Então, sabe as pessoas que não têm outras pessoas não têm certeza que nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados, os que estão mortos se ressuscitarão. Não sabem muito. Mas quando você vê aquilo que Jesus Cristo falou e suportou naquilo que os profetas falaram, aqui no versículo 21, no capítulo 11, diz, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente. Então falava acerca da destruição, falava acerca daquilo que viria, e tomará o reino com engano. Tomará o reino com engano. Então, se você vê o versículo 32, e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, a decepção virá. Então, uma decepção devastosa. Não vão conseguir sair. Por quê? Porque estavam, no versículo 34, nos diz no versículo 34, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Muitos se ajuntarão a eles para a decepção. Muitos serão apegados, mas muitos ficarão por causa das lisonjas. Então, Jeremias também falou acerca disto. 29, Jeremias 29, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Sabia Jesus que muitos viriam em meu nome e vão enganar a muitos. E o Jeremias nos diz como Cristo falou, tenham cuidado, ele diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhas, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Volta agora para o Novo Testamento, em Mateus 24, 4. A palavra de Deus, e Jesus respondendo disse-lhes,
a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Você já parou para pensar nas palavras de Jesus? Quando você tem tendências, quando você tem um empurrão, quando você tem um desejo, quando você tem interesse de escutar isto, escutar aquilo, muitos não estão na verdade. Muitos não estão na verdade. E uma pequena mudança da palavra de Deus, então pode confusionar a eles. E muitos não estão a escutar a palavra de Jesus. Não estão lendo na palavra de Deus, não estão concentrados na revelação. E ele, Jesus Cristo, respondendo e disse-lhes aos seus discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pensa nisto. Se os discípulos de Cristo que estavam escutando a ele, viram a ele, então ouviram todos os milagres, ouviram os detalhes que Jesus falava, e a perfeição, então viram também revelação. E viram Jesus falando como ninguém falou antes. Então, quanto mais a mim e a ti, se nós temos este cuidado, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo, como é que serão enganados? Porque, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, 25, um curto, mas importante. Eis que eu vos tenho predito. Não pode dizer que eu não sabia. Não pode dizer que eu sou ignorante porque eu te disse. Porque muitas pessoas que se chamam profetas vão fazer grandes coisas. E as pessoas correrão atrás dessas pessoas. Então, eu já vi isto, então estão convidando outras pessoas, porque eu vi alguém aí na internet, porque se você tem este problema, esta epidemia, Covid-19, coronavírus, ou qualquer que seja coisa relativa, Deus me levantou, eu não uso nada, apenas só coloco óleo e você fica curado. Então, isto, mais aquilo, e muitas pessoas vão correr para lá. Então estão fazendo contato com este, com aquele, e Jesus, ele diz: eis que eu vos tenho predito, eu não serei enganado. Eu disse, eu não serei enganado. Diga para ti mesmo, como você não será desviado em nome de Jesus. Então ele nos fala acerca da palavra de Deus, aquilo que vai acontecer. Lucas nos fala acerca disso. Lucas 21, versículo 28 dizia: disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome. Você é crente em Cristo, você não está escutando a ele, e você diz: não vai acontecer comigo. Veja o que Jesus Cristo falou. Então Pedro era autoconfiante. Então, falou Jesus, isso vai acontecer. Ele disse, e aconteceu nele. E as pessoas que têm autoconfiança colocam o pé aqui, a mão ali, o olho ali, então em todo lugar. Então, não se cuidam. Então, você não será enganado. Olha para as palavras de Jesus e escuta nas palavras de Jesus. Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. O tempo está próximo. Se o tempo estava próximo naquela altura, quanto mais hoje? Não vê aquilo que está a acontecer? Não vê o semblante da pestilência? Chamamos outro nome, pandemia ou gripe espanhola, qualquer que seja o nome. Então, todo lugar está a haver tsunamis, terremotos. Então, as coisas estão a acontecer. O tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Você não será enganado em nome de Jesus. Membros da nossa igreja que estão ouvindo a palavra de Deus todos os dias,
tem oportunidade de ouvir a palavra de Deus em todo momento e não será enganado em nome de Jesus. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, 1. 2 de Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós houvera. Nos tempos do profeta Isaías houve falsos profetas, nos tempos de Jeremias, nos tempos de Moisés houve falsos profetas, no tempo de Ezequiel houve falsos profetas, no tempo de Daniel, Oséias, em todo o tempo do Velho Testamento houve falsos profetas no meio do povo, como isto. E como entre vós haverá no futuro. Então mostrou o tempo do Pedro, o tempo em que nós estamos a viver agora. E também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções. Eu oro para que não siga a dissolução dos falsos profetas, dos enganadores, dos devastadores. Você não vai seguir a eles em nome de Jesus, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. No versículo 3, ele diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. O Senhor está nos dizer que o tempo que estamos vivendo é o tempo que este tipo de profecia está sendo cumprido. Agora, deixa-me dizer alguma coisa e emprestar daquilo que nós vemos na prevenção da doença devastadora, de coronavírus, que está devastando todo o mundo. Sabe, temos responsabilidade pessoal, assim como cooperamos. Se queremos ser livres da acepção, como assim nos livramos da Covid, então, livres da morte. Existem pessoas que trazem doutrinas mortais, então trazem coisas mortais, então, mas se vestem bem, falam bem, quando você vê a eles, talvez no YouTube, ou talvez na internet, então, são destruidores, mas sabe que tudo quanto eles dizem, podem dizer isto, mas aquilo, então, são coisas muito interessantes, são cativantes, então, são enganadores, são destruidores. Então, são destruidores. Eu oro para que você não seja fascinado por mal em qualquer caminho, em nome de Jesus. A coisa que você aceitou antes, então você começa já a duvidar por causa dessas declarações falsas, dessas pessoas que estão a dizer, então, que tem domínio das trevas. Quando há um problema no mundo, podem vir, eles vêm, você não será enganado em nome de Jesus. É por isso que Jesus Cristo disse, cuidai, tens que se proteger. Ele diz, Jesus, cuidai, que coloca a distância social. Assim somos ditos que quando você quer se salvar destas bactérias que saem da boca, que está a sair da boca das pessoas, você tem que usar máscara facial e também guardar a distância social. E quando você quer ser livre da decepção, que você quer ser livre do problema, da destruição de mortais, então, se você quer estar livre das doutrinas do inimigo,
coloque a distância social daqueles que estão propagando isso. Usa a máscara que vai proteger a sua cara. Então você coloca barricada entre você e aquelas pessoas. E pela graça de Deus, você será salvo. Pela graça de Deus, você ficará vivo. Pela graça de Deus, você estará saudável em nome de Jesus. Um bom amém aí. Você fará. Você não vai aceitar que nada te traga nenhuma decepção. Você não vai aceitar que nada te traga o domínio dos falsos profetas em nome de Jesus. Veja 2 de Timóteo. Veja 2 de Timóteo 4, 1. 1 de Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos Jesus Cristo falou. Então ele diz que o Confortador virá, o Espírito da verdade vos ajudará. Falou Jesus em vós e os discípulos e receberam o Espírito de Deus. E quando receberam o Espírito de Deus, eles falavam do Espírito da verdade que estava neles. Então Paulo apóstolo está nos falando no 1 de Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Muito claro, nos últimos dias, antes daquilo, qual é o tempo? O tempo que nós estamos a viver agora, muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos errôneos, falsos espíritos sedutores e doutrinas dos demônios. Veja, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Qual é a nossa responsabilidade, tendo cauterizado a sua própria consciência? Veja o versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Como é que isso vai acontecer? Veja o versículo 15. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, tudo quanto Jesus Cristo falou, tudo quanto Jesus Cristo revelou, tudo quanto Jesus Cristo falou, tudo quanto acontece nos últimos dias, todos os deceptivos, há coisas que vão acontecer nestes dias que estamos vivendo agora, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que doutrina? Doutrina de Cristo. Tem cuidado de ti mesmo, a revelação de Cristo, que disse Jerusalém será destruído. Aconteceu. Os filhos de Israel serão dispersos. Aconteceu. O templo seria devastado, destruído, aconteceu. O tempo dos gentios que vão estabelecer a sua força sobre os filhos de Israel, aconteceu. E a reunião dos filhos de Israel, quando a vitória vai acontecer. Esta geração não vai passar antes que tudo se cumpra. Medita nestas coisas e tem cuidado. Fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E ele disse, este evangelho será pregado a todo mundo e depois virá o fim. Cuida de si. Esta doutrina ainda continua, possas continuar nela. Por quê? Para quê? Para te salvar, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu oro para que ninguém seja descuidado em nome de Jesus. Eu oro para que ninguém seja apanhado de surpresa em nome de Jesus. Se não quer que isso aconteça, o que vai acontecer? Vamos ver 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém vos engana.
Quantas vezes nós temos Isaías, Ezequiel, Daniel, ninguém vos engana. No Novo Testamento, Lucas, ninguém vos engana. E viemos para a 2 Tessalonicenses, e o Espírito está falando expressamente através de Paulo, ninguém vos engana. Porque aquele dia virá, e aquele homem de pecado será revelado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não é apenas dizer que sou Cristo apenas, ele diz, sou Cristo e sou Deus, tudo em todos, eu sou tudo. No versículo 5, não vos lembrais de que... O que é que vamos nos lembrar? Se você está escutando a Bíblia, não vos lembrais, estás escutando as mensagens de escatologia, então falando-se dos últimos eventos antes do fim do mundo, não ouviste isto antes, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, no versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. 7. Diz o versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. O Paulo apóstolo disse no seu tempo, na sua geração, o mistério da iniquidade já estava lá. Estava lá, já estava lá. Quanto mais hoje, quando nós vemos todos esses sinais, que todas as coisas que Jesus Cristo falou acerca delas, quando vimos isto a acontecer, é o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que o meio seja tirado. O que é isto? É o arrebatamento. A igreja, a luz do mundo, é aquele que está impedindo e o limitando antes que venha a devastação, antes da escuridão que virá no último dia. E ele diz, vós sabeis. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. No versículo 8, e então será revelado o iníquo, então veja, o iníquo. Então este é o anticristo, o chefe dos enganadores. É este que vai devastar todo mundo. E quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque vai trazer decepção, vai trazer devastação, e ele vai liderar a essas pessoas ao erro. Veja o versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira. Este é o segredo do seu sucesso. Ele vai trazer o poder, sinais e prodígios, mas em mentira. No versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Não receberam o amor da verdade. O que eles querem é um milagre tão baixa. O que eles querem são estas coisas. Eu quero colocar a mão ali, quero a oração dele, eu quero o milagre dele, eu quero isto, mais aquilo. Não tem amor à verdade para se salvarem. No versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação de erro para que creiam a mentira. Vão crer a decepção. No versículo 12, a consequência agora, para que sejam julgados todos, sem exceção, pregadores, ministros, para que todos os pastores, para que todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade.
é o que Jesus Cristo disse. Cuidai-vos, ninguém vos engana. Então, vem para outra área, agora o ponto número 3, no ponto número 3, o início grave com destruição devastante. O início grave com destruição devastante. Voltamos para Marcos 13, 7 e 8. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, aqueles que estarão no mundo naquela altura, assim que o fim está se aproximando, e ouvirão rumores de guerras, não vos perturbeis. Por quê? Assim deve acontecer. Assim deve acontecer. Posso emprestar algum conhecimento? Há muitas pessoas que se concentram na oração, nas coisas que devem acontecer, que vão acontecer, e não há como não pode acontecer, mas estão a orar para que não aconteça. E Jesus Cristo disse: você ouvirão rumores de guerra. Então, há pessoas que vão orar para que não haja guerra, mas isto é profecia. Rumores de guerra, as pessoas vão se concentrar em orar, para que não haja rumores de guerra. Então, o que isso quer dizer? Há coisas que ainda vão acontecer depois de guerra, rumores de guerra. Existem coisas que vão deixar a mente das pessoas perplexas. No versículo 8, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Isto não é uma profecia condicional, mas é uma profecia absoluta. É o que vai acontecer. Ele disse: nação contra nação vão se levantar, reino contra reino vão se levantar, e haverá terremotos em diversos lugares. Vai acontecer. E já está acontecendo, e Jesus Cristo diz: estes são os sinais de que o fim está próximo. Então, está acontecendo. E o fim está próximo. Terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Pensa acerca disto. Isto será o princípio de dores. O que quer dizer isto? Quando você ouvir acerca destas coisas, nacional e conflito internacional, isto é o princípio. Terremotos, você está a ouvir pandemia, epidemia, pestilência em diversos lugares. Diz: isto é apenas o início das dores. Ele disse: e haverá fome. Isto será o princípio de dor. A perplexidade virá, e isso será apenas o princípio de dores. Diz: haverá devastação, mas se o princípio é tão terrível como isto, o que vai ser a própria devastação quando aquele homem se levantar? O que vai ser? Quando ele diz: isto é o princípio de dores, está a falar acerca de dores de parto, quando a criança vai nascer. Quando a mãe tem dores, vai ser frequente no início, e mais frequente, e depois vai ser muito frequente, vai ser severo, princípio da dor. Então veja essa linguagem em Jeremias 30, versículos 6 e 7. Versículo 6. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos com a que está dando a luz. E porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Veja o versículo 7.
versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não haverá outro semelhante a ele. E é tempo de angústia para Jacob. E ele, porém, será livrado dela. Está a falar acerca daquelas dores. Então, Jeremias 4:19. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então, quando você ouvir rumores de guerra, reino contra reino, então diz ele, o alarme, a trombeta vai soar. No versículo 20, quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. Versículo 21, até quando verei a bandeira da guerra, aqueles soldados que vão se levantar, e ouvirei a voz da trombeta. Está a falar acerca da trombeta que vai soar por causa do alarme da guerra. No versículo 22, diz no versículo 22, deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos necios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem nada sabem. Ele diz, esta é a razão que a devastação há de vir. Esta é a razão porque estes males virão. No versículo 31, portanto, ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia contra que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, afegante, que estende as suas mãos, dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Está a falar acerca da lamentação, está a falar acerca da dor, está a falar acerca do sofrimento do parto. Então tomará lugar naquele dia. Eu oro, assim que o Senhor está nos revelando isto, nós ficaremos prontos para a vinda do Cristo em nome de Jesus. Em 13 no mesmo, Jeremias 13:21. Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, no tempo de grande tribulação? É tempo de punição. O que é que você vai dizer naquela altura? Ele vai se levantar para e se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste, porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto. Está a falar acerca da dor das pessoas naquela altura. Vamos voltar para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem há paz e segurança, não te preocupes, está tudo bem, está indo tudo bem, você ouve aqui, mas aqui, não se preocupe, nós estamos a cuidar, estamos tendo esta reunião, mas aquela reunião, então estamos a ter uma consulta internacional, tudo será bem. Pois que quando a destruição vir sobre eles, como as dores de parto, aquele que está grávida e de modo nenhum escaparão. Atualmente, isto é o que a Revelação falou. Veja para a Revelação 6, versículo 1. Está falando acerca do tempo de guerra, tempos de guerra, tempo de decepção, tempo da besta. Quando a devastação vai tomar lugar em todo o mundo e as pessoas do mundo vão ser tomadas por surpresa. Então, assim que a Revelação está nos dizer aqui, então João, o amado, ele disse, e havendo o cordeiro aberto um dos selos,
olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vem e vê. E no versículo 2, olhei, o que ele viu? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então eu vejo alguma coisa antes de deixar esse versículo. Veja bem, disse, ele viu um cavalo, que alguém estava conduzindo este cavalo e tinha uma coroa. Então os lutadores sempre têm um arco que vão atirar, mas não tinha um arco aqui. Então apenas uma coroa, e ele foi e vencer, e vitória em vitória. Este é a falsa besta que vai se levantar no princípio. Ele se levanta para estes países, para as comunidades. Então disse, olha para mim, não tenho nenhuma arma, eu sou de paz. Então ele está a enganar a muitos. Então continua ele a vencer. Então no versículo 3 vai acontecer alguma coisa. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal que dizia, vem e vê. O que ele viu no versículo 4? E saiu outro cavalo vermelho. Um cavalo vermelho. E é o que é a cor de sangue. E é o que estava assentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse um aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo estas são as palavras, são guerras e rumores de guerra, nação contra nação e país contra país. Então esta comunidade contra aquela comunidade vão se matando. Então foi dado uma grande espada. Então no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Veja, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não edifiques o azeite e o vinho. Então, usavam balanças para medir alimentos. Este é o tempo de fome. É o que Jesus Cristo falou. Disse, haverá rumores de guerra, rumores de guerra, e haverá fome, pestilência. E quando estas coisas acontecer, quando toda a fome tomar parte, o que vai acontecer no versículo 7? No versículo 7 diz, e havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. No versículo 8, olha o que ele viu. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar. Pestilência, pandemia há de vir. Então pessoas vão morrer. Ele diz que eu vi morte, eu vi o inferno e a seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando estas coisas acontecerem, o que vai ser? Vai terminar assim? Não, vai escalar. Veja o versículo 14. Veja o versículo 14. E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 15 agora. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. No versículo 16, e diziam uns aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Pessoas que rejeitaram o Cordeiro, agora tem a ira do Herdeiro. Rejeitaram a redenção, agora tem ira do Cordeiro. Versículo 17.
No versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. O grande dia da sua ira. Eu quero que você note alguma coisa na grande tribulação. O anticristo tem a sua ira. E ele vem no mundo, ele sabe que ele tem pouco tempo e vai trazer decepção, devastação, destruição e trará calamidades e guerras e rumores de guerra. E para além daquilo que o anticristo vai fazer, Deus, ele por si próprio, ele diz, o dia da sua ira já veio. E quem pode subsistir em todas essas coisas, o que é que nós vamos fazer? Como é que vamos nos proteger? Como é que você se prontificará para que isto, assim que estamos a falar disto, coronavírus, Covid-19, não vai te alcançar? Qual é a nossa responsabilidade? Assim que falamos acerca das doenças, temos que fazer alguma coisa para nos proteger. Quando falamos da decepção, devastação, morte e demolição que há de vir no mundo, que está chegando no fim. Então temos uma responsabilidade para nos proteger. O que é que nós vamos fazer? Fomos ditos em Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se chegamos no fim, vamos marcar isto, que os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Então, no versículo 34, agora ele diz, olhai por vós. O meu irmão, estás olhando para outras pessoas e você não cuida de si. Irmã, você está a cuidar de outras pessoas, suas filhas, seus filhos, você não cuida de si. E algumas vezes o teu filho, tua filha vai te apanhar e dizer, mamãe, não é isso que você disse que não podia, eu não podia fazer isso e você está a fazer. Então, estamos a cuidar das outras pessoas, essas filhas, esses filhos, mas também temos que nos cuidar, olhar por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, no versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Jesus falou, o tempo de grande tribulação não é uma coisa localizada, não é um tipo de coisa que vai acontecer apenas num continente. Diz em toda a terra, no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo. Irmãs e irmãos, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que o Senhor está a dizer em conclusão? Assim que viemos à conclusão do estudo bíblico, diz, esteja pronto. Salvo, santificado, seguro. Esteja pronto. Procura a sua salvação, a sua vida interna, a sua conexão com Deus, a sua relação com Deus. Esteja pronto. Salvo e santificado. Seguro. Esteja pronto. Seja uma pessoa responsável, não irresponsável. Eu faço assim, então me salto para o fogo, me atiro ao fogo. Seja uma pessoa responsável. Seja justo e raptável. Ora, para que sejais dignos de estar em pé diante do Filho do Homem quando ele vier. Pronto. Você está a cuidar, estás vigiando, estás à espera e seja pronto. O Senhor vai te preservar para que estejas pronto quando ele vier, em nome de Jesus. Começamos o estudo de hoje, que são os sinais do princípio do fim. Sinais do princípio do fim. Assim que o Senhor está nos revelando isto tudo, vamos orar para que cada um de nós possamos vigiar, cada um de nós possa esperar, cada um de nós possamos testemunhar enquanto esperamos, possamos ser salvos
exercitarmos a presença do Senhor e temos que nos levantar. Vamos nos levantar para orarmos juntos. Vamos nos levantar para orarmos juntos. O Senhor estará contigo e o Senhor, Ele vai te guardar, vai te guardar. O Senhor vai te deixar em segurança na sua graça, para que o Senhor pode te santificar, você vai continuar santo, pronto para o céu. Não será a santificação da boca, mas na realidade. O Senhor vai te salvar da decepção do mundo, da decepção que está vindo em todo o mundo, enganando a todos. Onde podem soprar a decepção a todos, então tenha cuidado. Tenha cuidado dessas revelações deceptivas. Isso não vai te apanhar. Seja responsável. Não haja de uma forma irresponsável. Age de uma forma responsável. Responsável na sua vida, responsável na sua casa. Você vai continuar. Deus vai te fazer continuar. Assim que estás orando, para que estejas pronto, você será digno. Você não será parte da destruição que vai acontecer no último dia. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pela sua revelação. Obrigado pela palavra de Jesus Cristo, que é a personificação do trono. Ele é o passado, nos mostrou o presente e nos mostrou aquilo que virá no futuro. E nos deu a palavra própria para que possamos escapar de toda a decepção vindo para nós nos últimos dias, do fim do mundo. Oramos, Senhor, para que possa nos guardar e cuidarmos de nós, para que possamos escapar de todas essas coisas no último dia, que vai apanhar os que estão descuidadosos. Nos guarda dessas coisas em nome de Jesus. Queremos ter uma conexão com Cristo, queremos sermos consagrados e estarmos apegados a Cristo. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitar, os que ficarem vivos serem arrebatados, eu oro para que o irmão aqui, a irmã ali, meu filho, minha filha, meu filho ali, não perca em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser responsáveis. Ajuda-nos para que possamos ser justos, para que possamos ser arrebatáveis em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus, oramos. E você diga amém. Deus te abençoe. Eu aprecio a sua presença no estudo bíblico. Por favor, informa outras pessoas. Não perca este tempo na segunda-feira, quinta-feira e no domingo. Vamos estar juntos e vamos continuar raptáveis. Obrigado, que Deus vos abençoe.